Resumo reflexivo da trilogia completa Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Conversando com Deus, volume 1, de Neale Donald Walsch. Um chamado ao silêncio que escuta. Há momentos em que a alma cansada das repetições do mundo se ajoelha em silêncio. Não diante de um altar externo, mas dentro do próprio peito. Ali onde o grito vira sussurro e a dúvida vira prece. Surge uma pergunta que arde como chama. Deus, por que a vida é assim? E é quando a dor rompe a superfície que muitas vezes nasce uma escuta verdadeira. Uma escuta que não vem dos ouvidos, mas do espaço entre os pensamentos, do lugar onde mora o infinito. Foi nesse espaço de desespero sagrado que Neale Donald Walsch escreveu uma carta a Deus. E, para a sua surpresa, Deus respondeu. Mas não como nos ensinaram, sem castigos, sem moralismos, sem dogmas. A resposta veio em forma de conversa. Uma conversa com o que há de mais profundo e divino dentro de nós. O livro Conversando com Deus, volume 1, de Neale Donald Walsch, não é apenas um relato de um diálogo com uma entidade divina. É um convite profundo e reflexivo para repensar nossas crenças mais fundamentais sobre a vida, a morte, o amor, o dinheiro, a sexualidade e, principalmente, sobre o próprio Deus. A obra começa com a frustração do autor com a vida, o que o leva a escrever uma carta raivosa a Deus. A resposta que ele recebe, de forma inesperada e direta, dá início a uma conversa que se estende por 3 volumes. A grande revolução do livro está na sua principal premissa. Deus não é um ser vingativo e julgador, mas sim uma fonte de amor incondicional. A voz divina apresentada por Walsch desmantela a noção de pecado e castigo, substituindo-a pela ideia de que somos co-criadores da nossa própria realidade. A vida não é um teste, mas sim uma oportunidade para experimentarmos quem somos de verdade, uma manifestação individual da própria divindade. Alguns dos pontos mais impactantes e que geram reflexão são: a natureza de Deus. O livro nos apresenta um Deus que não tem necessidades, que não exige adoração e que não se ofende. A voz divina afirma que Deus é tudo o que existe e tudo que pode ser, o Alfa e o Ômega. Isso nos leva a questionar a ideia de um ser externo, separado de nós. O papel do medo. A obra argumenta que o medo é a única força oposta ao amor, e que a maioria das nossas ações e crenças são baseadas no medo do fracasso, do julgamento ou da punição. Ao superarmos o medo, podemos nos alinhar com o amor e com a nossa verdadeira natureza. A ilusão da separação. Walsch explora a ideia de que a separação entre nós, Deus e os outros é uma ilusão. Somos todos parte de um mesmo ser.
manifestado em diferentes formas. Ao compreendermos isso, a compaixão e o amor pelo próximo se tornam ações naturais, não obrigações morais. Reinterpretando o sofrimento. O sofrimento não é um castigo divino, mas sim uma ferramenta para o crescimento e a evolução. Ao enfrentarmos as dificuldades, temos a chance de manifestar a nossa essência e aprender lições valiosas. Cocriação da realidade. Somos convidados a assumir a responsabilidade por nossa vida, entendendo que os nossos pensamentos, palavras e ações criam nossa experiência. Não somos vítimas das circunstâncias, mas sim arquitetos do nosso próprio destino. Em essência, Conversando com Deus é um manual para a revolução da consciência. Ele nos desafia a abandonar dogmas e medos, para abraçar uma espiritualidade baseada no amor, na responsabilidade e na cocriação. A reflexão que fica é a de que a divindade não está em um lugar distante, mas sim dentro de cada um de nós. O livro não oferece respostas prontas, mas sim perguntas que nos levam a um profundo autoexame. Ao terminar a leitura, a sensação que permanece é a de que a nossa vida é um presente, e a maior dádiva é a oportunidade de nos lembrarmos de quem realmente somos e de manifestarmos nossa divindade em cada momento. A conversa de Walsh com Deus é, na verdade, uma conversa com o nosso próprio eu superior, um chamado para ouvirmos a voz da sabedoria que reside em nosso interior. A verdadeira mensagem é: se você quer saber o que Deus pensa, comece a ouvir a si mesmo. Reflexão final. A voz que mora em nós. Talvez Deus nunca tenha deixado de falar, apenas desaprendemos a escutar. Escutar com o coração aberto, com a mente em silêncio, com a alma em humildade. Conversando com Deus é o espelho onde o divino sussurra: eu estou em ti, sempre estive. Não precisamos esperar pelo caos para iniciar essa conversa. Ela pode começar agora, neste exato instante em que você respira e escolhe ouvir o que nunca esteve fora, mas sempre pulsou dentro. Conversando com Deus, volume 2, de Neale Donald Walsch. A voz que persiste no silêncio. Há livros que nos despertam e há livros que nos transformam. O primeiro volume acende a centelha. Este segundo expande a chama. Porque quando a alma começa a escutar Deus dentro de si, ela não para mais. E o que antes era desespero vira busca. O que era angústia vira questionamento. E o que era fé agora se transforma em experiência viva. Neste volume, Deus continua a conversar, mas agora o diálogo se aprofunda com política, educação, relacionamentos, economia e sociedade. Tudo que parecia mundo demais é olhado sob a lente do espírito e aprendemos
que espiritualidade não é fuga, é encarnação consciente. O segundo volume de Conversando com Deus, de Walsh, aprofunda o diálogo iniciado no primeiro livro, expandindo-o para as questões coletivas e sociais que afetam a humanidade como um todo. Se o primeiro volume tratava de temas mais pessoais e espirituais, como o amor, o medo, a culpa e a divindade interior, este segundo mergulha nas grandes estruturas da vida humana: educação, política, economia, casamento, sexualidade, guerra e paz. A proposta é ousada: aplicar a sabedoria espiritual à construção de uma nova sociedade. Deus não está apenas interessado em nossas orações pessoais, mas também em como vivemos em comunidade, como tratamos os outros e como criamos o mundo em que vivemos. Espiritualidade aplicada. O livro mostra que espiritualidade verdadeira não é separada da vida prática. Não se trata de rezar e depois voltar a agir com medo, egoísmo ou ganância. A espiritualidade proposta por Deus nesta conversa é uma vivência integral, que atravessa desde o jeito como educamos nossas crianças até como organizamos nossa política e economia. Relacionamentos e casamento. A obra desafia o modelo tradicional de casamento e propõe uma visão mais livre, baseada na escolha consciente e na liberdade de ser quem se é. Deus questiona o apego, a dependência e o controle que muitas vezes se escondem sob nome de amor. Educação. Deus critica o sistema educacional atual por sufocar a criatividade e moldar crianças para um mundo que já não funciona. Ele propõe uma educação centrada no ser, que valoriza a alma, a intuição e o verdadeiro propósito de cada um. Política e economia. A política atual é vista como um jogo de interesses que não representa o bem coletivo. A economia, baseada no lucro e na escassez, é considerada insustentável. Deus convida a humanidade a repensar suas bases, construindo sistemas mais justos, colaborativos e compassivos. Guerra e paz. Deus afirma que a guerra jamais resolverá conflitos. Ela apenas os perpetua. A paz não é fruto de tratados, mas de uma nova consciência. A transformação do mundo começa no coração de cada indivíduo. Responsabilidade coletiva. Neste segundo volume, torna-se ainda mais evidente que somos co-criadores, não apenas de nossas vidas individuais, mas de todo o coletivo humano. Deus nos chama a assumir a nossa responsabilidade e deixar de culpar governos, sistemas ou os outros. Conversando com Deus, volume 2, é um chamado para transformar não apenas a alma, mas também o mundo. É uma convocação para que cada um de nós leve a espiritualidade à prática, a política, a economia, as famílias, as escolas. O livro nos faz lembrar que o céu que buscamos não está em outro lugar. Ele é construído aqui, em cada escolha que fazemos como sociedade.
A mensagem é clara. Não basta mudar por dentro. É preciso manifestar essa mudança por fora. O que você acredita deve se tornar aquilo que você vive. A conversa com Deus não termina quando o livro fecha. Ela continua em cada ação, em cada olhar, em cada sistema que decidimos recriar. Reflexão final. O céu começa aqui. Que liberdade é essa que só pode ser vivida entre quatro paredes da alma? Que espiritualidade é essa que não toca o mundo, os pobres, o sistema, os esquecidos? O Deus deste livro não está apenas no altar. Está na escolha que ensina com amor, na política feita com consciência, na família que honra a liberdade do outro, na paz construída com empatia. Se o primeiro volume nos acorda, o segundo nos move, porque conversar com Deus é também agir com Deus dentro de nós. Este livro é um lembrete amoroso. Você não está aqui para repetir o velho mundo. Você está aqui para sonhar, cocriar e sustentar um novo. Um mundo onde o divino finalmente respire através das mãos humanas. Conversando com Deus, volume 3, de Neale Donald Walsch. E quando todas as perguntas da terra já foram feitas, quando já se olhou para dentro, para o outro, para o mundo, há um momento em que o olhar se volta para o céu. Não para fugir, mas para lembrar. Lembrar que sempre fomos maiores do que a história que contamos. Lembrar que o corpo é sagrado, mas é só a veste, e que por trás do nome, da nacionalidade e da carne, há uma alma viajando o universo. Conversando com Deus, volume 3, é o voo da alma para além da terra, do tempo, da forma. É a expansão que nos recorda. Nossa verdadeira casa não tem endereço. Ela vibra em unidade com o todo. Se o primeiro volume de Conversando com Deus estabeleceu a base da espiritualidade individual, e o segundo explorou as questões sociais e geopolíticas, o volume 3 eleva a conversa a um nível cósmico e metafísico. Neste volume, o diálogo com a voz divina se aprofunda em questões sobre a vida em outros planetas, o propósito da humanidade e a jornada final da alma. A obra se expande para além da Terra, oferecendo uma visão do universo como um organismo vivo e interconectado. A vida extraterrestre e a jornada da humanidade. Um dos pontos mais fascinantes do terceiro volume é a discussão sobre a vida extraterrestre. Deus afirma que a vida em outros planetas é uma realidade e que a humanidade não está sozinha no universo. No entanto, ele explica que muitas civilizações avançadas evitam contato conosco, pois nossa consciência coletiva ainda é baseada no medo e na violência. Essas civilizações observam e aguardam. Aguardam que a humanidade alcance um nível de evolução espiritual que permita uma interação pacífica e cooperativa. A voz divina sugere
que nosso maior desafio é transcender nossas crenças limitantes e nosso tribalismo, para abraçar uma identidade universal. O propósito da vida e o retorno ao lar. O livro aprofunda o entendimento sobre o propósito da vida e o que Deus chama de retorno ao lar. Esse lar não é um lugar físico, mas um estado de ser, uma lembrança de que somos todos um com o divino. A vida na Terra é uma experiência sagrada, uma oportunidade para a alma evoluir e manifestar sua essência. A jornada não termina com a morte, mas continua por múltiplos ciclos de vida e transições, cada um servindo a um propósito maior de autodescoberta e expressão divina. As três realidades e a ilusão do tempo. Walsh mergulha aqui em conceitos metafísicos profundos, com a natureza do tempo e as diferentes realidades que coexistem. Deus explica que o tempo linear é uma ilusão, criada para que a alma possa vivenciar a evolução de forma compreensível. No plano da existência pura, tudo acontece ao mesmo tempo. O livro apresenta 3 níveis de realidade. Primeiro, físico, o mundo que conhecemos com nossos sentidos. Segundo, não físico, o mundo das almas e da energia sutil. Terceiro, suprafísico, o mundo da pura consciência, a verdadeira essência de Deus. Somos convidados a expandir nossa percepção para além da matéria e do agora. A grande mensagem e a responsabilidade final. A conclusão do livro retoma a mensagem central da trilogia, mas agora com urgência e profundidade cósmica. Deus nos lembra que somos co-criadores conscientes da nossa realidade. Nosso poder vai além de mudar nossas vidas pessoais. Ele pode influenciar o destino da humanidade e o papel da Terra no universo. É um chamado final para que despertemos para a nossa verdadeira natureza divina. Abandonemos o medo e a separação e comecemos a viver como uma civilização unificada, pronta para se integrar ao coro cósmico das consciências elevadas. Conclusão e reflexão final. A Terra é escola, o lar é unidade. Conversando com Deus, volume 3, é a coroação de uma jornada espiritual profunda. Ele nos convida a nos vermos não apenas como indivíduos, não apenas como sociedade, mas como seres cósmicos em missão de reconexão. A Terra, com todas as suas dores e maravilhas, é uma escola para as almas que desejam lembrar-se da luz que já são. A reflexão que permanece é clara. Nossa maior responsabilidade é manifestar o amor incondicional em tudo o que fazemos. Somos sementes estelares plantadas no solo da experiência, preparando o caminho para um futuro de paz e cooperação universal. A conversa que começou com um grito pessoal termina com uma mensagem de esperança universal, porque quando conversamos com Deus, estamos, na verdade, aprendendo a ouvir o todo em nós. E talvez, só talvez, se escutarmos com o coração aberto, a próxima civilização a nos visitar será a nossa própria versão
mais elevada. Essa é apenas uma partilha amorosa. Nada substitui a experiência íntima de mergulhar na leitura completa do livro. A verdadeira transformação acontece quando nos permitimos sentir, página por página, a presença viva que habita cada palavra. Se esse conteúdo tocou seu coração, se inscreva aqui no canal. Vamos continuar essa jornada de alma e propósito juntos. Com amor, Tiana Merak. Semeadura da Consciência.